Fala pessoas, beleza? Titio César de novo aqui com vocês para hoje nós falarmos sobre um assunto bem legal que é lendas e mitos. Um assunto que a gente costuma ver no sétimo ano. Beleza? Vamos lá? É isso aí então, pessoal. Nós vamos falar sobre lendas e mitos. Vamos ver a diferença entre elas e vamos recapitular bem legal essa matéria. Beleza? Vamos lá então? Vem com o titio. Beleza, então, pessoal, no final dessa aula você vai ser capaz de identificar os elementos que organizam e estruturam as lendas e vai também conseguir entender a sua finalidade, né? Que promove a leitura e a escrita. Beleza? Bom, comece vendo essas duas imagens, pense direitinho sobre elas e depois no final você vai conseguir entender o que significam essas duas imagens, quais são os propósitos dela. Aí você volta o vídeo e responda se você entendeu ou não. Beleza? Vamos lá então. Bom, pessoal, vamos falar então sobre mito. O que são mitos? São narrativas criadas por sociedade primitiva, como as dos antigos gregos e romanos, para explicar a origem e o destino da humanidade, a vida, a morte, os sentimentos e os comportamentos humanos. Para eles e até hoje, tudo deve existir, um motivo deve ter existido de alguma forma. Então, os mitos servem para isso, para explicar como surgiu os elementos, como surgiu a Terra, como surgiu a luz. Tudo tem uma explicação através de um mito. Tudo bem? E além dessa função de explicar o mundo, os mitos também servem como exemplos de vida para as pessoas dessas sociedades. Essas histórias, essas narrativas místicas, surgiram da necessidade humana de explicar o mundo e o porquê das coisas, como eu falei agora há pouco, né? Toda lenda, pessoal, então tem um espaço mítico, tem um tempo mítico, tem os personagens míticos. Tudo bem? Vamos começar falando então sobre o espaço mítico. É um lugar sagrado que se caracteriza por se opor ao habitado pelos seres humanos, ou seja, um ser humano não pode habitar nesse lugar. Tudo bem? O espaço do Olimpo é uma referência constante nos mitos gregos. Dentro de um mito também existe o tempo mítico, né? Então, esse tempo mítico está relacionado ao tempo das origens, quando elas surgiram. Expressa um passado distante e narra fatos separados por um intervalo de tempo muito grande. Tá? Então, todos os mitos também têm os seus personagens, que nós chamamos de personagens míticas, que são consideradas exemplos de superação e perfeição moral. Os mitos serviam na cultura primitiva de fundamento para as crenças e os rituais religiosos e até para a conduta social. Beleza? Agora vamos falar o que são lendas, tá? Lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas com o objetivo de explicar os acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais, né? Observe, as lendas indígenas atribuem grande valor à natureza, pois ela é a fonte da vida para esses povos. A ela são atribuídos poderes e a ela se deve dedicar respeito e obediência. Tudo isso falando de
lenda. Vamos ver então quais são as características de uma lenda. A lenda se utiliza da fantasia ou ficção, misturando com a realidade dos fatos, tá? Então ela é uma fantasia, uma ficção que se mistura com a realidade. Ela faz parte da tradição oral, que é contada através dos tempos, né? O mais velho vai contando para o mais novo e assim por diante. Usam fatos reais e históricos para dar suporte às histórias, envolvendo imaginação. As lendas fazem parte da realidade cultural de todos os povos. A lenda também fornece fatos que não são explicáveis pela ciência ou pela lógica. Tudo bem? Então, a ciência não consegue explicar e nem lógica nenhuma. Você simplesmente acredita e pronto. Ou não acredita, né? Como é o caso hoje nosso, que nós vemos lendas e simplesmente deixamos para lá. Mas os povos mais antigos realmente acreditavam nisso, tá bom? Agora nós vamos falar de uma lenda bastante interessante, que é a lenda das Cataratas do Iguaçu. Aí você vai entender como é que as pessoas acreditavam que surgiam as coisas. As cataratas que surgiram do amor. Distribuída em várias aldeias, às margens do sereno rio Iguaçu, a tribo dos Caiaguengues formava uma poderosa nação indígena. Tinham como deuses Tupã, o deus do bem, e M-Boy, o seu filho rebelde, o deus do mal. A fim de se protegerem do deus do mal, em todas as primaveras, os Caiaguengues a ele ofereciam uma bela jovem como esposa, que ficava impedida para sempre de amar alguém. Naipe, filha de um grande cacique, conhecida em todos os cantos por sua beleza, foi dessa vez a eleita. Ocorreu que, talvez por vontade do bom Deus Tupã, Tarobá e Naipe vieram a se apaixonar, passando a manter encontros secretos às margens do rio. Na véspera da consagração, os jovens encontraram-se novamente às margens do rio. Tarobá preparou uma canoa para fugirem no dia seguinte, enquanto todos adormeciam, fatigados com as danças e festejos sob o efeito das bebidas fermentadas. Iniciaram a fuga e, já a uma boa distância do local, M-Boy concretizou sua vingança. Lançou seu poderoso corpo no espaço em forma de uma enorme serpente, mergulhando violentamente nas tranquilas águas, abrindo uma cratera no fundo do rio Iguaçu. Formaram assim as cataratas que tragaram a frágil canoa. Tarobá foi transformado em uma palmeira no alto das quedas e Naipi em uma pedra nas profundezas de suas águas. Em todas as primaveras, lança suas flores para Naipi através das águas, como prova de seu amor. A jovem está sempre banhada por um véu de águas claras e frescas que lhe amenizam o calor de seus sentimentos. Ainda hoje, M-Boy permanece escondido numa gruta escura, vigiando atentamente os jovens apaixonados. Ouve-se dizer que quando o arco-íris une a palmeira à pedra, pode-se vislumbrar uma luz que dá forma aos dois amantes. Beleza? Então, pessoal, essa é uma lenda que conta a história das Cataratas do Iguaçu. Vamos ver agora os elementos da narrativa dessa lenda, tá? Então, na narrativa, nós temos uma fantasia ou ficção misturando com a realidade dos fatos.
né, nós vemos que as cataratas do Iguaçu realmente existem. Quais são os personagens dessa lenda? Os personagens, então, são tribo dos Caiaguengues e outras tribos. Naipe, Tarobá, deuses. Nós temos Tupã, o deus do bem, e M-Boy, seu filho rebelde, o deus do mal. Nós temos também o templo, né? E dentro dessa lenda, nós vemos que está no passado. Sempre nos leva a um passado distante, as lendas. Qual é o espaço que nós vemos nessa lenda? São as aldeias indígenas. E qual é o foco narrativo da lenda? Foco narrativo está na terceira pessoa. Então, pessoal, é assim que funciona as lendas. Então, pessoal, isso é tudo que você precisa saber sobre uma lenda. Tudo bem? É isso aí então, pessoal. Espero que vocês tenham entendido direitinho a matéria. Se não, volte o vídeo, veja de novo. E se você gostou, você já sabe, não esqueça de deixar likes, compartilhar o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Beleza? A gente se vê então na próxima aula. Valeu? Tchau, tchau, pessoal.